Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de revisão. E agora vamos revisar o conteúdo de histologia vegetal, meristemas primários, meristemas secundários e os tecidos permanentes, qual a sua forma e qual a sua função. Bora lá fazer a revisão? Iniciamos a nossa revisão em histologia vegetal separando primeiro os tecidos meristemáticos, que podem ser, então, olha lá, primários. Todo tecido meristemático primário é aquele responsável com o crescimento em altura, diferente dos tecidos meristemáticos secundários, que são aqueles responsáveis no crescimento em espessura. Então lembre, crescimento em altura, a responsabilidade fica a cargo dos meristemas primários. Crescimento em espessura fica a cargo dos meristemas secundários. Agora, quem são os meristemas do tipo primários? Vamos lá? O primeiro deles, o dermatogênio. O que o dermatogênio vai originar? Bom, esse vai originar os tecidos de revestimento. Olha lá, tecidos de revestimento. Como a epiderme, por exemplo. Já o periblema vai formar, então, os parênquimas e os tecidos de sustentação. Deixa eu passar aqui, vou extrapolar um pouquinho. Deixa eu só assinalar um detalhezinho aqui, ó. Tá? Porque agora a gente vai... Os tecidos de sustentação que são o colênquima e o esclerênquima. Já o pleroma é aquele que vai formar o cilindro central da planta. Ele vai formar, então, aqui o floema e o xilema. Lembre que aqui tu tem que colocar floema primário, xilema primário, porque são originados a partir de um meristema primário. E o caliptrogênio vai originar, esse caliptrogênio vai originar então a caliptra e a coifa. Agora, os meristemas secundários vão se dividir em dois, tá? Inicialmente ele se divide em dois. Então como é que fica isso? Ele fica assim, ó. O meristema secundário ele forma o felogênio e o câmbio. Em uma planta, o felogênio ele está em posição externa ao câmbio que está em posição interna. Então, em relação aos dois, olha só, este é externo, este é interno e este é externo. Tá? Bom, o felogênio forma para o lado de fora o suber, que vai ter a sua função de revestimento. E o câmbio, o felogênio formará feloderme para dentro com a função de preenchimento. Agora o câmbio. O câmbio forma para o lado de fora o floema, responsável aqui, ó, para o floema, xilema para o lado de dentro. Agora, o câmbio responsável pela condução da seiva elaborada e o xilema, condução da seiva bruta. Tá bom? Então esses foram os tecidos meristemáticos. Agora iremos revisar os tecidos, olha aqui em cima, permanentes. Onde o primeiro tipo de tecido permanente será um tecido de revestimento, também chamado de tecido de proteção. A epiderme, ele é aquele tecido de revestimento externo, tá? Que vai ter como característica essa epiderme ser revestida então por uma cutícula, por uma cutícula, e essa cutícula é formada pela chamada
pela cutina. Mas devemos lembrar de um detalhe muito importante. A epiderme, ela é formada por células vivas. Tem que lembrar das modificações da epiderme aqui, tá? Acúleos, tricomas, pelos, estômatos, hidatódios, enfim. Já o suber, ele vai ser formado por células mortas porque ele é revestido pela suberina. Tá? Essa substância, né, também esse suber, né, sendo explorado comercialmente, mas ele é formado então por células mortas. O que tu tem que lembrar disso daqui? Das chamadas lenticelas e também do ritidoma. Agora, os tecidos de sustentação são eles, olha aqui, ó, o chamado colênquima, que tem função na sua flexibilidade, e o esclerênquima na rigidez. Só que o colênquima é formado por células vivas e o esclerênquima por células mortas. Por que as células são mortas aqui? Por causa da lignina. Então as células são lignificadas. Próximo tipo de tecido é o tecido de condução, chamado de floema e xilema. O floema faz a condução de seiva elaborada. E o xilema, condução de seiva bruta. Só que essas células são células vivas. Olha lá. Já o xilema é formado por células mortas. Mortas por quê? Porque também tem lignina. São lignificadas, tá? Agora, no tipo de tecido parenquimático, aqui, nos parênquimas, certo? O que a gente tem que lembrar? Que todas as células são células vivas. Então, no parênquima clorofiliano, ele vai ser formado aqui, então, no parênquima clorofiliano, pelo parênquima palissádico e parênquima lacunoso, né, que formam o mesófilo foliar e que tem uma função importante, que é realizar fotossíntese. Certo? Parte importantíssima. Já o parênquima de reserva, ele pode armazenar, então, substâncias nutritivas, certo? Pode fazer, por exemplo, reserva de amido, proteínas, lipídios, como, por exemplo, óleos, né? Agora, o parênquima aquífero é aquele que armazena água. Quem tem esse tipo de plantas, quem tem esse tipo de parênquima são plantas adaptadas ao xeromorfismo. Um parênquima aerífero é aquele que tem acúmulo de ar entre as células, plantas hidrófilas, que tem como função a flutuabilidade, para auxiliar na flutuabilidade, e o parênquima secretor secreta substâncias como, por exemplo, o látex, gomas, óleos essenciais, certo? Então essa foi a nossa revisão de histologia vegetal.
Valeu e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau!